Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Essa história inspiradora da doutora Josi Aquino. Nascida em Icó, ela veio para Fortaleza em busca de um sonho. Com dedicação incansável, uniu sua vocação natural aos estudos e se formou com louvor em odontologia. Com muito talento e espírito empreendedor, fundou o Centro de Estética Avançada Josi Aquino, um espaço que é a materialização de sua paixão, do seu trabalho e da sua dedicação. Hoje, a doutora Josi é muito mais que uma odontóloga. É mãe, esposa, amiga e uma profissional que transforma a vida de muitas pessoas através da sua arte e conhecimento. No Centro Josi Aquino, se encontra desde os procedimentos de harmonização facial como botox, preenchimentos, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada, até os mais modernos tratamentos de estética corporal, como lipo HD, radiofrequência e harmonização glútea. E não para por aí, o espaço também oferece odontologia geral e estética, como facetas, clareamento e próteses, além de cuidados completos em sua estética facial e corporal. Oi, eu sou o Dr. Gabriel Fiuza, biomédico estético, especialista aqui em harmonização corporal. Quando a gente está buscando emagrecimento aqui na clínica, a gente tem vários protocolos que a gente pode estar associando, desde enzimas localizadas, como também ultrassom macrofocado e equipamentos que a gente pode estar utilizando associados para que a gente possa emagrecer de forma natural e que possa ter de forma efetiva. Buscando ter estímulo de colágeno como uma parte mais de harmonização, trazendo também essa beleza natural, a gente pode ir para a parte de glúteos ou também abdômen, que a gente recebe muito essa demanda de flacidez abdominal, também de outras regiões como braços. E a gente vai trabalhar também com ultrassom microfocado, às vezes macrofocado, e bioestimuladores de colágenos injetáveis, que a gente pode estar associando também, uma radiofrequência. Então, assim, são vários procedimentos que a gente pode estar englobando e associando para que a gente possa ter um melhor resultado para você. Fica essa dica e vem aqui para o Instituto, e vai ser um prazer receber vocês, todos os telespectadores aqui do programa Conexão Saber Viver, receber vocês de forma personalizada e humanizada, como a gente gosta de atender cada um. Oi, meu povo lindo! Quinta-feira e estamos por aqui. Está começando o seu programa Conexão Saber Viver. E no episódio de hoje, gente, vamos conhecer duas histórias aí, olha, emocionantes de superação. Dois ex-acolhidos que passaram aqui pelo nosso Instituto Saber Viver. Um em 2023 e o outro em 2024. Hoje eles seguem limpos, firmes em recuperação. Claro, né? Ao se permitirem viver esse processo de mudança e acreditar no recomeço, hoje eles estão colhendo os frutos de uma nova fase da vida. Acompanha comigo! Estamos chegando com mais um Conexão Saber Viver. Toda quinta-feira, nosso encontro marcado aqui na TV Metrópole, hein? E hoje eu recebo aqui convidados mais que especiais. Ao meu lado aqui, o meu querido Alano Rodrigues, que é o nosso coordenador. E você que acompanha aqui o nosso Conexão, você já conhece, né? Alano, quando recebemos duas histórias de superação, isso é o que vale a pena todo o nosso trabalho, né? É o fruto do trabalho, né? Que é gerado. Nós trabalhamos, damos tão duro, né? Nos dedicamos tanto. Na verdade, é o reflexo de todo um trabalho que se origina lá atrás, desde o início da nossa recuperação, né? Verdade. E aí vai refletindo através dessas vidas que vão sendo transformadas, né? Que bacana. E olha, você que está chegando, fica aí para acompanhar
tá bom? Eu já vou apresentar aqui vocês. Eu quero mandar um abraço para você, nosso telespectador que tá aí, que acompanha o nosso Conexão toda quinta-feira. Nossa audiência só cresce, as nossas redes sociais, vocês estão sempre aí interagindo, curtindo nossos conteúdos. Então já aproveita, já segue aí, vamos deixar aqui ó, o arroba para você acompanhar mais e mais o trabalho realizado aqui pelo nosso Instituto Saber Viver. E se você conhece alguém que esteja passando por problemas, por abuso de álcool, outras drogas, jogo patológico, entre em contato, fala com a nossa equipe, tá bom? O nosso canal de atendimento está disponível, você não está sozinho. E agora recebo aqui Lucas Nascimento, não é isso, Lucas? Isso. Seja bem-vindo, e o Jesse Gleice Oliveira. Jesse Gleice Oliveira. Gente, olha, muito obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer a participação de vocês dois aqui no nosso programa Conexão. Não é todo mundo que tem essa coragem, né, de vir aqui, falar um pouco desse seu processo, mostrar a cara, mostrar a realidade, falar, visitar esse passado de dor, né? Que não é assim, não é aquele passado que enche de orgulho, mas certamente o presente hoje está trazendo aí para vocês muitos frutos, muitos benefícios, né? Uma colheita de coisas boas. Sim ou não? Sim, Que com coisa certeza. boa. Então vamos falar sobre tudo? Mente aberta, coração Estamos abertos aberto. para levar uma mensagem, né? Falar um pouco da nossa história. Legal. Jesse, muito obrigada. Vou começar por você, Jesse. Como que tá a vida do Jesse Gleice hoje, em poucas palavras, assim, resume pra gente. Primeiramente, eu quero agradecer a senhora pela essa oportunidade de falar um pouco do meu processo aqui. E eu posso expressar com uma palavra apenas, gratidão. Porque eu estava morto e hoje eu posso dizer que eu estou vivo, né? Não só vivo, mas vivendo também, né? E eu agradeço por ter passado esse processo aqui pela casa, né? Como a senhora falou, foi doloroso, foi difícil, mas hoje eu posso ver que valeu a pena. Cada dor, cada dificuldade, sabe? Cada coisa que na época eu não entendia, eu vejo que hoje eu tiro como um aprendizado para minha vida. Importante no seu processo de amadurecimento, de mudança, de construção, né, Jesse? Vamos lá. Muitas pessoas querem saber. Olhando assim para o Jesse hoje, tá aqui todo bonito, né? Ela tá charmoso, né? Tá organizado. Isso nos enche assim de alegria, sabe, Jesse? Porque aqui dentro não é difícil. Difícil é lá fora, e isso você vai falar logo mais no decorrer aqui do nosso bate-papo. A primeira pergunta que eu quero te fazer, né? Em que ano você passou aqui na nossa comunidade? E em qual momento você decidiu dar esse passo em busca, né, de ajuda? Conta pra gente. Eu cheguei aqui em dezembro de 2023, 2 de dezembro, eu ainda lembro, né? Eu vim com a mente já, não conhecia nada do programação da casa, vim com medo, bastante medo do desconhecido, né, pra mim ainda. Mas eu vim acreditando que a minha vida realmente poderia mudar, né? Mas que eu precisava dar um passo, né? Eu, na verdade, não busquei uma ajuda, eu aceitei ajuda, né? Por conta do desespero que a droga me causou, a drogadição, eu tentei tirar minha própria vida e a minha família interviu, conseguiu contato com a Saber Viver, deu certo e eu vim num sábado, dia de visita, eu lembro, eu chegando aqui, as luzes todas acesas, e aquilo ali já me impactou, o acolhimento, né? Tinha umas fitas no gramado, e eu olhava aquelas fitas, o gramado bem verde, as famílias sorrindo, aquilo ali já me trouxe um pouco de esperança, né? E eu, sem saber, como eu disse, com medo, sem saber como seria, eu fui acreditando, desapegando um pouco das minhas falsas crenças, que eu acreditava que não tinha mais jeito para mim, eu acreditava que não tinha mais esperança, e aquilo ali já foi uma pequena faíscazinha para essa chama que tem hoje, né? Essa chama da recuperação que eu estou buscando cada dia alimentar, né? Com o programa, com a palavra de Deus também, né? Que eu busco para minha vida, né? Porque assim, eu acredito que sozinho é impossível. Então assim, eu precisei passar os 9 meses aqui, foram
um momento de dor, né? Eu tive que falar, abrir a minha vida, eu tive que falar onde doía verdadeiramente para dar um início, né, a esse processo de recuperação, né? Uau, forte, muito bacana. Você me fala, tentei tirar a minha vida, né? Você tentou tirar a sua vida. As pessoas não compreendem, Jesse. Eu acho que tem muito um ponto de julgamento da sociedade, tem todos os estigmas, a gente sabe. Mas o que é que mais dói, né? Acho que as pessoas que estão em casa, elas se questionam muito, assim, o que faz o indivíduo continuar buscando essa substância, mesmo estando com tanta dor, mesmo perdendo tudo todos os dias? Enquanto profissionais, nós sabemos, mas acho que essa é uma pergunta muito conveniente para quem está em casa. As pessoas se perguntam bastante, né? Poxa, por que que as pessoas entram nessa de sofrimento, de buscar, sempre buscar mais uma, nunca é suficiente? O que é que levava você, mesmo estando em todo esse sofrimento, né? A gente sabe que é uma doença, mas assim, na sua visão, o que é que te levava sempre para esse movimento? Eu lembro de uma pergunta que uma pessoa me fez, né, alguns anos atrás, e eu não soube responder ela. Ela falou assim: por que que tu não interrompe esse ciclo de estar sempre voltando pra droga? Porque qualquer motivo era motivo para mim usar droga. Tava alegre, droga, triste, droga, frustração, droga. E ela me fez, na época eu tava em uso, ela me fez essa pergunta e eu disse: eu não sei te responder. Mas hoje eu sei. Era um medo. O medo de encarar a vida como ela realmente era. Uma fuga. O medo de encarar os meus traumas, as minhas dores, as minhas frustrações. E eu fui vendo aos poucos que esse medo me fazia eu sempre permanecer nesse ciclo de destrutivo, né? Eu olhava para a bagunça que eu tinha causado na minha vida, destruição de relacionamentos, de trabalho, frustrar amigo, família. Mais uma vez, era o que eles falavam. De novo, foi fundamental para mim poder me conhecer, né? Para iniciar esse processo, eu ainda estou em processo de autoconhecimento, né? Para mim entender que o problema não era a minha mãe que eu culpava, o problema não era os meus amigos, o problema não era o relacionamento, o problema estava comigo, tá comigo, né? E foi muito importante esse processo. Obrigada, Jesse. Alano. Interessante aí o que ele falou, né? Porque assim, a doença ela é física, mental e espiritual, né? E ela afeta esse tripé, né? Físico, a própria compulsão, né? Você não consegue porque você tá compulsivo. Ela afeta o sistema nervoso central, o sistema de recompensa. Você mesmo sabendo que aquilo vai lhe ocasionar dor, mas mesmo assim você usa, né? Por isso que tem as crises de abstinência, tudo isso que acontece conosco. Emocional, a obsessão, né? Aquele pensamento rígido, inflexível. Você não vê outra saída, como você disse. Tinha medo de enfrentar, não consegue outra saída, você fica repetindo, né? Mesmo ciclo, a mesma coisa. E a própria parte física, né? E a própria parte espiritual, por último, né? Você perde totalmente a conexão com os princípios, né? O sentido das vidas, os valores, né? Mas assim, eu queria saber, Jessica, o que foi mais desafiador para você dentro desse processo aqui? E se tu puder falar também um pouquinho o que está sendo mais difícil também lá fora hoje, em recuperação. É a renúncia. A renúncia foi o mais difícil. Mas como é que eu posso falar dessa renúncia? Renunciar eu mesmo. Todos os meus achismos, né? Como eu disse, eu passei 17 anos na igreja e eu criei uma barreira, né? O que era certo era o que eu aprendi e pronto. Eu lembro de uma situação que o Rubão, né, o meu amigo de quarto, na época, ele foi falar para mim: a programação é divina e perfeita. E eu, na minha ignorância, disse: como é que tu fala uma heresia dessa? Né? Na minha ignorância, na minha religiosidade, né? Realmente a programação ela é divina e perfeita, né? Os princípios, né, que a programação tem de Narcóticos Anônimos são fundamentais, sabe? Então, assim, eu me renunciar, eu me contrariar. Eu lembro que eu via os meus colegas lendo a Bíblia e eu conheço um pouco da palavra, eu com vontade de debater,
eu não debatia. Porque na minha mente eu tinha que abrir mão de tudo o que eu sabia para me conseguir me tratar de todas as minhas crenças, né? Eu tinha que parar de dizer eu sei. Tudo eu tinha uma resposta. Não, eu sei como é que é, a Bíblia diz, né? Mas era uma ignorância minha, né? Então assim, eu tive que abrir mão disso, do meu orgulho, eu tive que perdoar a mim mesmo, que é o mais difícil. É verdade. Se perdoar, sabe? O peso que eu carregava quando eu olhava, poxa, eu vendi um carro por droga, eu vendi isso, perdi isso. E eu aceitei que a minha vida começou naquele momento que eu passei daquele portão, no dia 2 de dezembro, né? Mesmo que doesse, eu não podia deixar isso paralisar, né? E ainda continua, às vezes, esses sentimentos eles querem ainda, mas eu digo que o dia mais importante é o de hoje e boto a gratidão, né? A gratidão, eu acredito que ela é o principal combustível, né? Eu ainda faço também o tratamento, né? Tratamento, eu sou acompanhado, Isso né? é importante. Desde quando eu cheguei aqui até hoje, eu pedi ajuda à Dona Graça, né? Ela me acompanha ainda, né? No tratamento, né? Ela é minha psicóloga. E uma vez ela me perguntou: fale um pouco da sua dor. E eu fiquei dias pensando, né? O que você vai fazer com sua dor? A minha dor eu transformei em combustível. Quando eu olho lá para trás e vejo aquele cara totalmente desacreditado, Fora da casinha, viu, Jéssica? Porque tu chegou aqui, debilitado totalmente. meu amor, fora da casinha, viu? A esposa tá em casa assistindo, eu chamo meu amor assim, mas é porque aqui pra mim tudo é filho, viu? Olhe, meu filho, meu Deus, é forte. Agressivo, né? Grande é o mistério. E eu acreditei, sabe, dona Jaina? Porque eu só queria que minha dor acabasse. E eu fui começando a praticar, sabe? E eu acredito, eu vejo dessa forma, que quando eu concluí meu tratamento, zerou o meu tratamento novamente, né? Eu comecei a me tratar de novo lá fora, mas para me aprender a viver, aprender a lidar com as situações do dia a dia, né? Com a frustração, com o medo. Pera, esse é um ponto. Alano pediu para você compartilhar um pouco da sua maior dificuldade hoje lá fora no dia a dia. Acho que essa parte eu vou até pedir para você olhar lá para a câmera ali, porque tem muita gente que entra nesse engano de achar que quando voltar vai ser um mar de rosas, e pelo contrário. Fala para quem tá em casa como tem sido esses dias. Conta. Entrou no tratamento, fez o tratamento. Você mesmo, quando saiu, achou que seria mais fácil? Eu achei, sim. A minha mente, né, eu falava assim, agora eu tô pronto. Mas eu vou usar uma frase para responder o que a senhora tá falando aí. Uma frase do meu amigo Rubens: o compromisso me trouxe responsabilidade. O Rubão tá ficando famoso aqui, viu? Essa frase, ela fez total sentido na minha vida. Eu tinha medo de encarar a vida, eu tinha medo de encarar tudo isso, a frustração, a raiva, né? Aqui foi só um treinamento. Mas quando conclui o tratamento, não tem mais o ANA, não tem mais o monitor, né? Agora é eu e Deus e o meu pedido de ajuda. O ambiente seguro, né? Não tem mais. É ligação. Liguei pro Alano. É ligação. Cara, não sei o que fazer. Me ajuda. Alano, me ajuda. Tô com esse problema. Me ajuda. Dona Graça, me ajuda. É ligação, rede de apoio, igreja, família, grupo. Os primeiros dias. Recentemente eu tive um caso de um rapaz que recebeu uma proposta de sair e recomeçar a vida, mesmo estando em tratamento. E quando ele se deparou, né, ele tomou a atitude de ir e tudo, não chegou a concluir o tratamento, teve essa decisão de ir, mas quando ele chegou naquele ambiente, fora da comunidade e tudo, ele não sabia como se encaixar novamente. Palavras dele, né, ele se sentiu ali, parece que não tinha mais conexão com as pessoas, com o mundo. Como foi esse recomeço para você, né, conseguir se sentir parte novamente da sociedade? Como eu lhe disse, a rede de apoio é muito importante, né? Graças a Deus eu tive parceiros, né, que ainda hoje estão comigo.
parceiros e amigos, né? Que me apoiaram. Quando eu saí daqui, eu já estava trabalhando no outro dia, né? Que hoje eles são meus parceiros, alguns são... A gente tem sociedade no trabalho. E é difícil, sabe, cara? Porque a gente tem uma rotina, aí de repente a rotina muda do dia pra noite, né? E as pessoas, muitas das vezes, infelizmente, ela não quer saber que a gente estava se tratando, ela não quer saber se a gente tá querendo ser uma pessoa melhor, entendeu? E acaba que se torna frustrante, né? Mas eu tenho que entender que eu tô fazendo por mim. A minha vida é mais importante, ela é mais importante do que a minha mãe. Eu faço por mim, mas também, consequentemente, acaba sendo pela minha mãe, acaba sendo pelos meus filhos, pela minha mulher, pelos meus amigos. Eu lembro que quando eu saí daqui, para onde eu ia, eu mandava uma mensagem para minha mãe, né? Eu mandava uma foto, mãe, tô no grupo. Eu mandava para minha mulher, tô aqui, eu tô em tal canto, mandava a localização, porque eu tenho que respeitar o que eu causei, a codependência que eu causei na minha mãe. E eu morava num bairro onde tem vários cantos pontos de droga, né? E às vezes eu precisava ir numa mercearia de noite e eu ficava com medo de meu irmão me ver e acabar falando pra minha mãe, porque assim, não é que eu fosse buscar droga, mas eu respeitei o processo da minha mãe também, entendeu? Eu respeitei o processo dos meus amigos. Quantas vezes eu já frustrei eles? Várias vezes, né? Então assim, isso aí foi muito importante, porque hoje eu posso ir, só por hoje eu consigo ir ali e dizer, mãe, eu fui só ali na mercearia, e ela não tá mais com desconfiança, né? Mas durante o começo eu precisei ter todo esse cuidado, né? Bacana. É verdade, muito interessante isso que o Jessica fala, essa questão da honestidade, né? O desonesto, ele não consegue se recuperar. E eu me lembro muito bem, e eu participo desse processo junto com o Jessica, que eu sou uma pessoa da rede de apoio dele, e o que eu vejo, o porquê que está dando certo com o Jessica, é essa questão da sinceridade, né? O Jessica, ele tem uma decisão para tomar, ele liga. Ele tá com uma dúvida, ele liga, ele pede ajuda. Alano, me dá uma opinião sobre isso. E ele escuta umas 3 pessoas, né? Ele tem esse costume. E assim fica mais fácil, né, de você dar um direcionamento para a sua vida. Porque o que nos impede muitas das vezes de entrar nesse processo é essa autossuficiência, de achar que a gente consegue dar conta. Poxa, se fosse assim, para que serviria a internação, a comunidade, o psicólogo, o terapeuta, essa rede de apoio, essas pessoas, né? Então, a recuperação não se faz só no isolamento, não tem como. Eu não vejo, pela minha experiência, eu acredito que você compartilha também, todos nós aqui, né, que não dá para fazer sozinho, né? Não dá para fazer sozinho. Você que vai começar um tratamento ou já está dentro de um tratamento, você precisa buscar fazer um plano na sua saída. Muitos passam tempo dentro de uma comunidade, fazem um tratamento, mas não fazem um planejamento na hora da saída. Justamente que existe a ressocialização, né, doutora? Já é um tempo já para você, nesse tempo já se organizando, o que você vai fazer, a sua rotina, a sua programação de saída, o que eu vou fazer na minha questão do meu trabalho, sabe? Começar a pensar nessas coisas, porque muitos terminam um tratamento, saem assim aleatoriamente, pronto, finalizei. Só que não tem planejamento nenhum para lá fora, aí ficam perdidos. Aí acontece o que aconteceu com esse companheiro aí, né? Chegou lá, o planejamento não saiu do jeito que ele queria, não foi uma coisa bem estruturada, bem planejada, conversada. Na verdade até foi, viu? Ele falou muito por cima pra mim, né? Pelo menos assim, muito por cima. Quando ele já chegou, eu até estranhei. Cara, mas você nunca falou isso, planejou isso direitinho e tal. E aí ele ficou perdido. Mas é porque assim, tá tão acostumado... A impulsividade. Isso. Não, aqui a gente tá no tratamento, a gente tá em um ambiente de proteção. Aqui, de certa forma, a gente tá muito protegido. Quando a gente sai lá pra fora, pro mundo lá fora, as pessoas estão lá do mesmo jeito, né? O traficante tá lá, o lugar de uso tá lá, as velhas amizades estão lá, o mundo tá do mesmo jeito. E você toma um susto, você tá aqui no ambiente protegido, de repente cai nesse mundão... Você fica meio perdido. Se você não tiver um planejamento estruturado e bem para poder sair, você fica perdido. Aí tem muitos que ficam voltando
Fica até bom manter esse contato novamente com a comunidade ou com a clínica, para você ter esse suporte, para poder toda a vida sentir assim, você poder voltar, né? E assim vai. Legal, legal. Me chamou a atenção bastante quando você fala, Jesse, que lá fora ninguém se importa. E faz total sentido. As pessoas, elas vivem uma outra realidade e nessa correria do dia, as pessoas não vão querer saber, você enquanto profissional, por exemplo, você hoje trabalha para você mesmo, né? Tem a sua empresa com seus parceiros e imagina você trabalhando pro patrão, né? Você hoje é o seu patrão, mas imagina você chegando pro teu patrão e dizer assim, hoje eu não tô bem, hoje eu tô no dia ruim. Não faz sentido, né? Então, aprender realmente a viver em sociedade, a ter esse compromisso que você tem, porque hoje a maior cobrança eu tenho certeza que você faz a você mesmo, não precisa de patrão, né? A partir do momento que você se organizou, a partir do momento que você entendeu que não é sobre o outro, mas é sobre você, é por isso, eu acredito que é por isso que vem dando certo. O seu compromisso, a sua responsabilidade com a sua família, o respeito, a transparência, como o Alano falou, e o autoconhecimento que você adquiriu sobre a sua doença e sobre as suas limitações. E o mais importante, né, que você reconhece que sozinho você não consegue. E eu tô muito feliz nesse nosso bate-papo e de ver, assim, a sua evolução, o seu crescimento, né? Eu lembro que quando você chegou, a gente estava ali montando os enfeites de Natal. Meu Deus do céu, olha, hiperativa ao extremo, acelerada. Esse menino começou logo a escalar o galpão. E eu, menino, tu vai cair daí, menino, tu vai morrer. E parecia um Homem-Aranha subindo, escalando tudo, a necessidade ali de estar sendo visto, né? Totalmente perdido, e hoje eu olho para você assim, centrado, equilibrado, organizado. A mudança, ela é de dentro para fora. O corpo fala, né? Tudo se mostra. Não dá para você fingir que está em recuperação. E como a gente sempre fala, recuperação não tem nada a ver com estar limpo do uso das substâncias, né? Recuperação é exatamente essa pessoa que eu tô olhando aqui hoje, sabe? Com brilho no olho, cheio de sonhos, organizado, com propriedade para falar de algo que está vivendo, que você está vivendo hoje a sua vida. Você pegou novamente o domínio da sua vida. Antes era dominado pelas substâncias, há 24 horas atrás, só por hoje, você está no controle da sua vida novamente. Permaneça assim, firme e forte, focado, não olha para o lado, né? E continue fazendo o que você aprendeu, né? Se deixando ser guiado por Deus, pelas pessoas que estão ao teu lado. E um bebezinho, tá vindo um bebezinho. Minha família faz parte, né? Minha família faz parte da minha recuperação, né? Acho que é um dos pilares da minha família. Conta pra gente, assim, você já falou de trabalho, já falou do processo aqui, já falou de como tá a vida, né, tá fluindo, de como você tá fazendo pra se manter nessa constância do tratamento e pós-tratamento. Conta pra gente hoje o coração do Jesse, gratidão, sonho, família, paternidade, tudo se resume à gratidão, eu sei. Mas se você pudesse deixar, e você pode, deixar uma mensagem como agradecimento para a sua família, para Deus, o que tiver no teu coração, para quem está em casa, fica à vontade. Primeiramente, eu agradeço a Deus, né, por ter me dado essa oportunidade, por ter tido misericórdia. Diversas vezes eu escutei algumas pessoas falar, não, é mérito seu, é porque você... Não é mérito meu, é bondade. É muita bondade de Deus sobre a minha vida, muita misericórdia, graça. E eu agradeço a Deus, a minha mãe, que não desistiu de mim, né? Minha mãe é guerreira, cara. Depois Deus colocou na minha vida pessoas maravilhosas, meus amigos. Eu sempre digo, né? O Davi, o Dejaci, que passou por aqui, né? Eles também fazem parte do meu pilar, sabe? O Alano, o Igor, o Emanuel, pessoas que eu fiz amizade aqui, né? Como a senhora falou, é impossível para mim sozinho, sabe? E eu preciso continuar nesse processo de rendição. Acreditar que tem um Deus maior do que eu, que Ele é amoroso, que Ele perdoa os meus pecados, sabe? E o meu passado, ele não é mais condenação para minha vida, não. Ele não é mais nem peso, zero peso. Acredito que Jesus, Ele levou sobre si
né? Eu agradeço muito, sabe? Tem uns salmos que fala, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Deus, ele fez coisas que eu nem imaginava que eu ia ter, né? E eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui, de falar que funciona. Se realmente se render, buscar, ter o desejo, né? Funciona. Deus, ele é bom, ele é maior do que qualquer vício. Ele é mais forte, ele é mais poderoso do que qualquer vício. Eu nunca imaginei que iria estar aqui falando para o público que é possível se recuperar, né? Só por hoje eu estou conseguindo, graças a Deus. Deus, ele tem sido a minha força, através de pessoas, né? Ô, minha gente, se tem uma coisa que eu amo é comer bem. E olha, com toda a correria do dia a dia, bate aquela saudade de comer uma comidinha preparada assim com amor, sabe? Aquele sabor que lembra casa, que lembra o cheirinho da cozinha da nossa mãe, da nossa avó. E hoje eu matei essa saudade, gente, aqui, comendo a comida da avó da Maria Júlia aqui no Benjamin. A carne de sol mais arretada do Brasil, daquelas que a gente respeita, você encontra aqui, acompanhada de uma macaxeira embebida, gente, na manteiga da terra, que derrete só de olhar. E para fechar com chave de ouro, um queijo coalho assim assado na brasa. Meu Deus do céu, vocês não têm noção. E não para por aí, viu? Aqui você encontra muitas iguarias com o sabor do nosso Nordeste. E sem falar, meu povo, da cajuína mais gostosa do mundo e os temperos regionais que dão aquele toque todo especial. Sem falar dos molhos que são incríveis. E tudo que você imaginar da nossa culinária tradicional, você encontra aqui. Sem contar ainda, meu povo, a parte das sobremesas. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo chocolate quente daqui. Então, quando você passar por aqui, confere e me conta tudo depois, viu? Ah, e eu preciso falar que aqui tem o melhor torresmo que eu já comi na minha vida. Eu simplesmente amo. Isso aqui, minha gente, é mais que comida. É memória, é afeto, é o sabor do nosso Nordeste. Vem pro Benjamin, venha. Olá, meus amores! Se você ama elegância, estilo e conforto, você precisa conhecer a La Carmona. Aqui, cada bolsa e cada par de sapato são escolhidos com muito carinho para a mulher moderna, assim como eu e como você se sentir linda e confiante em qualquer momento do dia. Então venha visitar a La Carmona e se encantar com todas as coleções. Eles estão sediados na rua Ana Bilhar, número 987, loja 2, lá no Meireles, em Fortaleza, ok? E você também encontra a La Carmona no espaço anexo ao restaurante Benjamin. A La Carmona é o charme que combina com você, unindo conforto e elegância. Então já aproveita, segue aí o Instagram, vamos deixar aqui na tela o arroba e já vem conferir tudo. La Carmona. Estamos de volta com o nosso Conexão. Olha, vê se não perde aí, vê se não sai daí, porque o programa hoje está assim super emocionante. Vocês já acompanharam aí a história do Jesse, e agora eu te convido a conhecer também a história do Lucas Nascimento. Em 2024 ele deu entrada aqui na nossa comunidade e nesse caminho tiveram aí recaída, né? Foi uma recaída nesse processo do Lucas. E a volta por cima. Gente, não é fácil. Não é fácil você dar entrada num tratamento,
ter a recaída e ainda assim, né, Alano, não desistir dessa caminhada. E receba agora aqui, Lucas, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Que satisfação. Obrigado pela oportunidade, né, de estar aí levando a mensagem a tantas outras pessoas que precisam ouvir. Maravilha, Lucas, seja bem-vindo. Como foi falado aqui, Lucas, você deu entrada em março de 2024, não é isso? Isso, dia 15 de março. Em agosto você teve uma recaída. Isso, no dia 15 de agosto. Hoje você está limpa há 1 ano e 3 meses. Sim. E hoje o Lucas faz parte, gente, da nossa equipe. Ele que realiza um trabalho de excelência, faz parte aí do operacional, desde a parte da triagem, acolhimento e também monitoria. O Lucas, ele dá todo esse suporte, ele também é líder hoje, ele direciona outra equipe, né, aqui na casa, que é treinamentos de monitores, ele faz todo esse acompanhamento. E agradecer você por esse momento no qual você vai abrir aqui, né, essa caixa e visitar esse passado, contar pra gente também a sua trajetória, né, Lucas? Não é fácil, mas como foi falado aqui, você não desistiu. Isso é algo que a gente tem que compartilhar com quem está em casa, né? Como que o Lucas fez? De onde que o Lucas tirou essa força? O que fez o Lucas continuar, não desistir? São tantos altos e baixos. Não é fácil. Quem está em casa quer saber como que foi, Lucas, para você. O que te fez perceber que era hora de buscar essa ajuda? Foi quando eu comecei a mudar o meu humor, né? Trabalhava na Secretaria de Saúde na época e tive uma discussão com uma pessoa lá dentro. Aí meus colegas de trabalho viram que não era o Lucas, que aquilo não estava normal. Aí fui conversar com uma amiga psiquiatra e chegou lá, ela me botou contra a parede e eu tive que falar que estava fazendo uso de substâncias. Foram quantos anos de adicção ativa? Desde os meus 14 até os 28. Comecei a beber muito cedo, né? Porta de entrada, álcool. O álcool, a porta de entrada foi o álcool. E várias outras E substâncias? várias outras substâncias, tais como medicações também. Certo. Então, também chegou a desenvolver um problema com medicações? Também tive um problema com medicações. Uhum. No caso, o Rivotril na época. Rivotril causando também uma grande dependência, né? Como foi, Lucas, para você, assim, no começo, o que mais te assustava nesse início do ingresso, assim, do tratamento? Você não é daqui de Aquiraz, de Fortaleza, vem lá de Palhano. Palhano, isso. Palhano. Sou lá de Palhano. Como foi esse primeiro contato de pedir ajuda, intermédio de alguém? Você mesmo resolveu pedir ajuda, procurar um local para acolhimento? Assim, não foi bem que eu pedi ajuda, né? Cheguei lá no consultório, ela disse, você vai e pronto. Eu só, tá bom, vou. Tive muito medo no começo, né? A saudade de casa, da minha sobrinha pequena, Isadora. Eu tinha esse medo dessa separação. Mas eu passei a entender que aquilo se fazia necessário para mim voltar a ser quem eu era, né? Que já fazia um bom tempo que o Lucas estava se tornando um monstro. O Lucas mentia, roubava, tinha uma vida totalmente desregrada, diferente do que eu fui criado, né? O que mais te assustava e também te motivava, assim, nesse início? Consegue falar, assim, isso me assustava muito e isso aqui me motivava mais? Dava para pesar, assim, na balança? O que mais me assustava era o medo que eu tinha de partilhar. Era. Eu não gostava muito. E hoje, com um pouco de dificuldade ainda, mas já consigo, né, Alana? Já consigo mais expressar meus sentimentos. E o que mais te motivava? O que mais me motivava é dar a volta por cima, me tornar um ser humano melhor, né? Voltar a ser um filho, um irmão, um tio para minha sobrinha. Legal. Então, você entrou, no decorrer do tratamento você teve uma recaída. Vamos falar sobre essa recaída? Depois desse tempo da caminhada, veio a recaída e aí muitos desistem. Muitos não têm, assim, a coragem de
ligar, falar, né, pedir ajuda novamente, admitir, né, que naquele momento ali não conseguiu se manter firme no tratamento. Eu lembro que foi numa ressocialização, né? A ressocialização, gente, se dá a partir do 3º mês, onde o indivíduo ele tem aí, ele vai até a sua residência, né, fazer essa visita que é terapêutica também. 3º a 4º mês, né? E aí, ali, ele vai ter esse convívio novamente com a sociedade, com seu âmbito familiar, para ele aprender a viver em sociedade novamente. E a partir desse 3º, 4º mês, dentro de um olhar terapêutico, né? Porque a gente vai acompanhando todo esse engajamento, toda essa evolução do sujeito, e ali a gente vai perceber e entender, não, já dá, já pode ir, não pode, não está preparada ainda, até porque a gente sabe que cada tratamento é único, Pedro é diferente de José é diferente de Pedro, e o nosso coordenador terapêutico, junto com toda a equipe multidisciplinar, vai tendo esse olhar aí, justamente para não acontecer, né, ou para diminuir os riscos de possíveis recaídas, né. É importante demais esse trabalho da equipe, né, Alano, será que ele está pronto para ir, para vivenciar aquele ambiente, né? Será que ele está bem emocionalmente? Porque a gente sabe que a recaída física ela é ali a última, né? Os comportamentos antecedem. Fala um pouquinho, Alano, sobre essa questão da recaída. A gente tem justamente esse corpo multidisciplinar aqui, que trabalha conjuntamente, trocando informações sobre o acolhido, o paciente, né? A gente vai em cima desse plano de tratamento individual, né? Singular de cada um, a gente vai pesando, olhando, e para ter mais assertividade na questão dessa saída, da ressocialização. Como muitos sabemos, às vezes a pessoa não pode estar bem emocionalmente, e a gente evita essa saída nesse momento para que a pessoa se estabeleça, né? Ela consiga realmente equalizar emocionalmente, ficar em paz para poder ter essa saída com mais paz, com mais tranquilidade. Também tem a questão social, né? Como é que estão os laços, as relações com o mundo lá fora, com as pessoas, porque uma das coisas que mais faz com que pessoas recaiam a parte de relacionamento. Relacionamento, a inabilidade de lidar com essas questões, né, sociais, né, afetivas, de se relacionar. Então a gente fica muito atento a isso. Isso é um dos maiores índices de recaída, essa parte de relacionamento, né, com outras pessoas, né, não saber lidar, seja ele afetivo, né, uma conjugal ou então familiar mesmo, né, de saber lidar, né, porque tem muita coisa do passado que precisa ser resolvida, né, rejeição, abandono, traição, injustiça, frustração e tantos outros que precisam ser trabalhados. Aí a pessoa sair assim de forma precipitada, e isso não pode ser legal, né, e a gente tem um maior cuidado em relação a isso aqui. E a importância desse suporte que vocês, enquanto equipe, dão. É aí que eu entro, Lucas. O que é que faltou? O que é que aconteceu nesse período que te levou à recaída? Você estava em um local onde você tinha todo um suporte, tinha uma equipe à sua disposição. O que no seu entendimento, né, hoje, fazendo uma leitura assim, não, me faltou pedir ajuda, identificar realmente que naquele momento não era o mais apropriado, que eu não estava bem. Você consegue hoje, estando há 1 ano e 3 meses limpo, fazer uma leitura do que pode ter acontecido nessa recaída? Errei por não ter pedido ajuda e não ter feito os evites que manda a programação, né? Procurei amigos da ativa que, consequentemente, fui ao uso, né, com eles. Então, ali naquele momento ali, você não quis saber do tratamento, a doença falou mais alto. Mais alto. Muita vontade de uso. Muita vontade de uso. Você estava com quantos meses na casa? Estava com 6. 6 meses. 6 meses. E o que é que passou na tua cabeça naquele momento ali? Eu vou usar e pronto? Eu vou jogar tudo pro alto? Eu acho que muitas pessoas perguntam também o que é que passa na cabeça de uma pessoa numa recaída, Depois né? do uso da substância, deu aquela certa agitação e depois vem aquela depressão com arrependimento. Mas e antes? Antes do uso, assim, você disse que foi por amigos, foi um convite?
Foi um convite? Sim. Ou você foi até eles? Fui até eles. Então não foram eles foi que um te convidaram? Não. Você mesmo já Eu saiu mesmo decidido já que saí. ia... Tá, e o que é que passou na tua cabeça naquele momento? Teve algum pensamento assim, eu não vou conseguir, eu quero ir, eu vou usar e pronto? Fala, partilha assim com a gente, o que é que passou antes do uso? Quando você saiu de casa, você se organizou para isso? Ou foi bater uma fissura, uma vontade? O que é que Pronto. aconteceu? Eu tava em casa de boa e recebi uma mensagem desse amigo. Aí eu, depois eu passo aí pra te ver. Amanhã eu já tô indo embora. E aí eu fiquei naquele pensamento, naquela inquietação. E se eu for lá vai ter isso, vai ter aquilo. Será que eu vou conseguir? Aí fui, né? E no caminho já ia com aquele medo, aquela suadeira. Mas quando cheguei lá que vi a porcaria, acabei fazendo uso. Depois vem aquele desespero, aquela agonia, aquele desejo de morte. A dor da recaída não tem palavra para explicar que é uma recaída. Como foi pra você encarar esse momento assim de sentimento, medo, culpa, vergonha? Como você procedeu depois? Entrou em contato, pediu ajuda, admitiu que tinha recaído ou não? Falei com a Alano, não foi? Falei com a doutora Graça também. E aí? E o Alano me pressionou lá contra a parede, você bebeu. Aí eu, não, Alano, bebi não, fiz uso de... Tu mentiu. Não, mas o álcool mesmo eu não usei, só fiz o uso de outra substância. Mas de álcool não tinha sido. E o que é que passou pela tua cabeça, assim, quando tu entendeu que tu ia ter que vir e recomeçar tudo de novo? Deu vontade de desistir, de correr ou não? Eu vou abraçar... Deu vontade de desistir. Deu? Ficou na dúvida se ia vir ou não? Fiquei na dúvida, não vou mais não. Aí minha irmã chegou, Dudu, tu não vai não terminar o teu tratamento? Eu, não vou mais não quero saber mais de tratamento não. Fechou a mente? Fechei a mente. Aí me tranquei no quarto, tinha comprado mais substância para fazer uso. E enquanto eu usava, cheirando naquela tristeza, a porta do meu quarto estava aberta e do nada uma ventania. E aquela voz que vem, aquela voz quando você menos espera, você vai voltar e vai terminar. PS falando. Aí nesse momento eu peguei toda a porcaria que tinha, joguei e me deitei no quarto com aquele mal-estar, aquela coisa ruim. Depressão. E assim, se você pudesse resumir em uma frase, assim, o que a recaída te ensinou? Qual seria, assim, essa frase? Uma frase, assim, que você fala, assim, que te lembra desse episódio Porque tem o fundo do poço, né? Tem. E aí, o que que te lembra, assim, nesse episódio da recaída, o que você aprendeu com isso? Esse episódio da recaída, ele me fez ficar mais forte e amadurecer. E ver que aquela vida miserável não valia a pena. Tem aquela frase lá que diz assim, um é pouco e mil não basta. Não é pouco e mil não basta. E não é o suficiente É o suficiente. E nunca vai trazer a felicidade plena, né? Não existe felicidade plena estando em uso, né? Não existe. Que bom que você acordou, né, Lucas? A volta por cima. Se a gente falar de volta por cima, o que te motivou a dar essa virada? E a realmente não desistir? Porque você me disse que pensou em desistir. Sim. Aí você me fala dessa voz, o PS. Mas eu acredito que existem outros fatores. Família, você... Conta pra gente o que realmente você sente que não te deixou desistir. O que não me deixou desistir foi também a minha irmã e minha sobrinha, né? Que são duas pessoas que eu amo assim, não tenho palavras pra dizer o que eu sinto por aquelas duas meninas, né? Sofro muito por ter um pai que é alcoólatra, uma mãe que é alcoólatra e que torna mais difícil, né? A minha situação. No caso, seus pais são alcoólatras. Meus pais são alcoólatras. Forte, bem forte. Porque você já cresceu ali num lar também disfuncional. Já, de muita briga, traição. E como que você lida em relação à família hoje?
É bem difícil, sabe? Mas eu amo eles e respeito, né? Tento falar que deixa essa vida de bebedeira, mas infelizmente o outro eu não posso mudar, né? A vontade que eu tinha era que eles não bebessem mais, voltassem a ser um casal, que eu sou apaixonado pela família. E assim, nunca tive um âmbito familiar. Então, só minha irmã, minha sobrinha e minhas titias bem idosas. Através desse espírito que ele tem, né, de alegria que ele carrega dentro do coração, apesar das suas dores, dos seus sofrimentos, né, você conseguiu se encontrar nesse propósito de vida, né? Lucas, eu tenho uma pergunta. O que eu sei que é um processo complicado, difícil, né? Não é nada fácil. A gente oscila demais, né? Sim. E a gente tem muitos momentos de bons e altos e baixos e tal. E em alguns momentos a gente eu mesmo já pensei em desistir nessa caminhada. Não, agora mais não, mas no início, até os meus 2 anos, era uma briga interna. Quando eu passei o 2º ano, eu me estabilizei mais emocionalmente, fiquei mais em paz, né? Entrei mais nesse processo, a espiritualidade. Hoje, quando passa essa vontade, se existe essa vontade, né? Às vezes, se já passou essa ideia de querer desistir, mesmo depois dessa recaída, depois desse processo todo, e o que te motiva a ficar, né? Também a continuar, a persistir. Eu gostaria de escutar. O que me motiva, né? O que me motiva, Alan, é ter encontrado esse serviço, né? Que hoje não é mais só sobre mim. Legal. É sobre tantas outras vidas que eu venho ajudando aí e que ainda vou ajudar muito, né? Diante de tudo que eu fui lá no passado, Legal. né? Já cheguei a ser um inútil para a sociedade. Hoje eu estou aqui conseguindo resgatar vidas, levando a mensagem a quem precisa, né? E isso não tem preço. É gratificante demais, sabe? Ai, gente, que bacana, sabe? Eu fico aqui, eu fico emocionada, sabe? Porque passa assim um livro, um filme na cabeça, sabe? Um livro e um filme também. O Jesse, com todos os seus trejeitos, né? Gente, são tantos anos aqui, são tantas vidas que passam por aqui, os que já se foram, que já morreram, que perdemos para a doença, outros que só Deus sabe por onde anda, outros que se recuperaram, assim como você está vivendo a sua recuperação hoje, Jesse, sabe? O Lucas também está vivendo a sua recuperação hoje, servindo. Hoje você é um colaborador da casa. O Jesse hoje tendo a sua empresa, tendo retomado aí a sua função, sua profissão, construindo a sua família, né? Esperando um filhinho. Isso é o maior pagamento para mim, falando de mim, né? Falando, acredito que para o Alano também. Mas quando isso aqui surgiu, esse espaço, esse local, há mais de 15 anos atrás, eu acho, né? São 13 anos de Saber Viver, mas antes de tomar essa proporção já existia esse local, que nós começamos timidamente, né, com o nosso fundador, Marcos Alves, e hoje ver na sociedade que o trabalho desse local, de uma equipe séria, comprometida, né, de todos nós que fazemos a Saber Viver, vocês que fazem a Saber Viver, eu sempre digo que a Saber Viver não é essa estrutura, é além. A Saber Viver são pessoas, somos nós, é a essência, é a família, é o que construímos nesse lugar. Sem tudo isso que vivemos aqui, seria só um espaço bonito, mas é além disso. É além de uma casa grande, bem organizada, limpa, bem estruturada. São as essências, são os momentos, é o que se constrói nesse local. São os dias bons, são os dias ruins, são os dias que a gente fica ali lutando e acreditando por cada vida, né? Pelas picuinhas. E tudo isso vai fazendo com que a gente só viva um dia de cada vez. Exatamente.
E é o que vem funcionando para mim, para o Alano, acredito, para quem está aqui nesse local. A você, Lucas, que continua nesse local, porque você já poderia ter ido embora, você tinha sua profissão também lá fora, já teve vários convites, né? Mas eu vejo você vivendo isso daqui com maestria, com amor, com dedicação, né? E você, Jesse, o filho amado da casa, que você continue voltando, as portas estão abertas e vocês são milagres, nós somos milagres, né? E hoje o nosso Conexão está aqui para isso, para reforçar essa mensagem de força, fé e esperança. Não importa se você chegou como desacreditado, né, Jesse? Se você chegou e no meio do caminho você fraquejou, você caiu, né? Não desista. Não desista diante de qualquer dificuldade. Levante sua cabeça. Se você está aí acompanhando o nosso programa, você que é mãe ou você que está passando por essa doença, existe recuperação sim, para quem verdadeiramente se permite. Então, saia dessa condição de vítima, dessa condição de coitado, né? Seja uma pessoa que vai fazer algo por você, né? Porque quando você foi lá fazer uso, você foi buscar, você fez uma escolha. Você talvez não soubesse onde essa doença, onde aquela escolha iria te levar. Mas levou. Levou para um caminho de quase morte, podemos colocar assim. Muitos morreram. Muitos ainda irão morrer. Vocês estão vivos. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Primeiro o Lucas, depois o Jesse. Queria que vocês deixassem uma mensagem de vida, de força, de fé e de esperança para quem está em casa. Muito obrigada pela presença de vocês. Está com você, Lucas. Por favor, fique à vontade. Venho falar aqui para vocês que recuperação vale a pena. Resgate a sua vida. Você não é esse monstro que a droga está lhe transformando. Recuperação funciona e dá certo. Obrigada, Lucas. Vale a pena sim se render, aceitar ajuda, pedir ajuda, né? Tem até uma frase da comunidade, né? Quando ninguém mais acredita, a vida recomeça. A vida recomeça, né? Eu acreditei, cara. Eu me rendi, eu aceitei ajuda, eu pedi ajuda, eu chorei, eu clamei, né? E você, mãe, que tem um filho aí, existe esperança para ele, acredite nele, dê uma oportunidade, acredite em Deus, que vai dar certo. Obrigada, Alano. Obrigada, meninos. Olha, você que está em casa, não esquece de acompanhar o nosso trabalho lá no Instagram, tá? Gente, Saber Viver ICT. E já segue meu perfil lá também, viu? Toda semana nós colocamos lá muitos conteúdos. Tem o nosso canal também que você pode acompanhar, o nosso canal no YouTube. Você pode assistir aqui o programa todinho aí, compartilhar para os familiares, para os amigos, para quem quiser acompanhar aqui o nosso Conexão, tá bom? E vamos nos despedindo por aqui. A hora passa rápido, gente. Mas agora eu vou deixar aqui um espaço para o meu coordenador mandar aquela mensagem para quem está em casa. Não esquece, toda quinta-feira o nosso Conexão Saber Viver, hein? Obrigado mais uma vez por estar aqui também, doutora. É um prazer enorme levar essa mensagem, ser um testemunho vivo, né, de levar essa mensagem. Ontem eu estava com um companheiro na praia, a gente conversando, ele passou por aqui também, vocês conhecem o Fernando, e aí a gente conversando e tal, a gente trocou muita ideia, um propósito de vida, recuperação, e ele disse: Alan, tu não sabe o quanto tu me ajudou. E eu disse: cara, e tu não sabe o quanto tu me ajudou também, irmão, né? Não é porque eu já tenho um tempo de recuperação que eu acho que não preciso mais de nada, mas a gente precisa um dos outros sim, sabe? E você, mãezinha que está perdida, sem saber para onde vai, onde buscar ajuda, procura uma comunidade, uma internação profissional, né? Pessoas que estão nesse processo, tem várias salas, irmandades hoje que ajudam muito nesse processo, inclusive para você também, que tem problema de codependência também, né? Leva essa mensagem. Hoje eu coloquei no meu Instagram a seguinte frase, né? Quando eu admiti a minha impotência foi quando tudo começou, né? Admitir que eu não conseguia dar conta daquilo sozinho foi onde que minha vida recomeçou novamente. Então, se renda, se entregue, né?
saia dessa autossuficiência, né? Desse orgulho, muitas das vezes, que a gente não quer quebrar, reconhecer, né? Que temos um problema, vale a pena. Uma mensagem de Deus para você: não te perturbes, não te assuste, pois tudo passa. Só Deus que não muda. Com paciência tudo se alcança. E quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Amém. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima quinta. Seja bem-vindo à comunidade terapêutica Saber Viver. Há mais de 13 anos somos um espaço de cuidado, transformação e recomeço. O cuidado é conduzido por uma equipe multidisciplinar, altamente preparada, formada por terapeutas, psicólogos, psiquiatras, coordenadores e profissionais com vivência no processo de recuperação. Contamos com uma estrutura ampla, cercada pela natureza, que favorece a reflexão, o bem-estar e o reencontro com a própria essência. Para saber mais, fale agora mesmo com a nossa equipe pelo canal de atendimento, ou você pode clicar abaixo aqui na telinha no nosso QR Code que está disponível. Comunidade Terapêutica Saber Viver, cuidando de vidas, reconstruindo histórias. Quando ninguém mais acredita, a vida recomeça.